Fala pessoal, tudo bem? Questão 28, olha comigo aqui toda de geometria espacial. Item 1. Num recipiente cilíndrico com 40 centímetros de altura e 20 centímetros de raio interno, coloca-se água até 3/4 de sua capacidade. Em seguida, coloca-se um objeto de formato irregular dentro do recipiente e esse fica totalmente submerso. Se o nível da água subiu 6 centímetros, então o volume do objeto é 7.536 ml. E aí ele pede para substituir o π por 3,14. Essa é uma daquelas questões, tá, que vai reunir também um princípio da física que você vai acompanhar comigo. Eu tenho aqui esse recipiente, tá? E foi colocado água até 3/4 de sua capacidade. Como eu tenho um cilindro, tá? Tem a mesma base de baixo até em cima. Falar que eu vou colocar água até 3/4 da capacidade é encher até 3/4 da altura. Quando eu faço 3/4 de 40, você tem exatamente o que ali? 30 centímetros. Esse dado aqui, embora, tá, muita gente coloca, ele não é tão importante e decisivo no item, tá? A gente coloca, mas você vai ver que na conta final ele nem vai ser utilizado. Muito bem, eu coloquei o meu recipiente aqui, coloquei o meu objeto e ao colocar, eu vi que o nível da água subiu exatamente quanto? 6 centímetros. Lembra daquele princípio da física, gente, ó? O volume do corpo que é colocado é igual o volume de água que sobe. O volume de água que subiu corresponde exatamente quem? A essa parte aqui de 6 centímetros. Então, basicamente, nesse exercício, você tem que calcular um volume de água que corresponde a essa fatia que eu estou colocando aqui. 6 centímetros de altura, que é o que subiu, com um raio 20 centímetros. O volume de qualquer cilindro, tá? É exatamente quem? A área da base multiplicado pela altura. Como nós temos aqui um círculo na base, vai ficar exatamente o quê? Π vezes o nosso raio ao quadrado. E aí, vezes a altura. Você vai agora substituir o π como ele deu por 3,14, o raio é 20 elevado a 2 vai dar 400, e o nosso h eu vou substituir por 6. A ideia é essa altura que está aqui corresponde ao líquido que subiu. Então eu coloco 6. Quando você resolver toda essa conta, tá? Vai dar exatamente 7.536 centímetros cúbicos. E aí, como ele pediu em ml, a correspondência é a mesma, tá? 1 centímetro cúbico, 1 ml. Então, aqui você tem 7.536 ml. Esse item 1, ele está o quê? Correto. Te falei que esse dado aqui eu não ia usar. A ideia é que no início vai ter água até uma certa altura. A partir do momento que eu coloquei o material, o objeto, subiu o nível da água 6 centímetros. Volume do corpo que entra é igual ao volume do líquido que sobe. O líquido subiu, uma fatia correspondente a 6 centímetros, o raio da base continua o mesmo, volume do cilindro, mato a questão. Questãozinha famosa, tá? É muito comum resolver essas questões em geometria espacial. E tem um verdadeiro. Vamos para o item 2, o que, que ele está pedindo aqui? Um triângulo retângulo é rotacionado em torno do seu maior cateto, gerando um sólido de revolução cuja área da base mede 36 π centímetros quadrados. Se a altura desse sólido é 8 centímetros
Então, o setor circular correspondente à sua superfície lateral, ela tem uma área de 30 π centímetros quadrados. Gente, primeira coisa, eu vou pegar o triângulo retângulo e vou colocar aqui. Nesse triângulo retângulo, ele falou para mim, tá, que eu vou girar em torno do seu maior cateto. Lembra desse conceito aqui? Quando você gira um triângulo retângulo em torno de um cateto, você obtém o quê? Um cone. Triângulo retângulo, rotacionei em torno de um cateto, vai ser um cone. E aí, ele disse que a área da base desse cone vai ser 36 π. A área da base, professor, ela é exatamente o quê? A base é um círculo, então eu vou colocar a área do círculo πr ao quadrado, e aí eu coloco igual a 36 π, você vai cancelar aqui, você vai achar que o raio desse cone da base aqui é igual a quanto? 6 centímetros. Quando eu giro um triângulo retângulo em torno de um cateto, eu obtenho um cone. A base é um círculo, dei o valor da base, acho o valor do raio. Informação importante, tá? Ele deu para você que a altura desse sólido é 8. Mais uma informação que a gente vai colocar aqui. A altura 8 e aqui o raio que? 6. Ele está pedindo qual é a área do setor circular correspondente à superfície lateral. O cone, meus amigos, quando você recorta e abre a superfície lateral, ela é um setor circular. Calcular a área desse setor circular, na verdade, é calcular a área lateral do cone. Tem uma fórmula, tá? Que é fácil de guardar. πrg. O R você já tem, o G, recorda comigo, é esse segmento aqui. A gente chama de geratriz do cone. Observa que eu vejo aqui um triângulo retângulo. Cateto 6, cateto 8, hipotenusa o quê? 10. Vou substituir o π? Não, porque na resposta está em π. O raio você vai colocar 6 e o G, que é a geratriz, fiz ali o triângulo retângulo, eu vou ter 10. Quando eu multiplicar tudo, vai ficar 60 π centímetros quadrados. Lá no item, ele falava que era 30 π, ou seja, o item está falso. Muito bem. Questãozinha 1, cilindro. 2, vai ser de cone.